Criando um framework simples em PHP, parte 2. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso projeto aí de um framework simples em PHP. Essa daqui vai ser a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, quando eu mostro a estrutura básica e como ficou as pastas e como a gente configurou aí o arquivo inicial, recomendo que você volte lá para você poder assistir, para você poder ver onde que a gente está fazendo. E hoje a gente vai dar continuidade aqui, criando mais alguns itens aí do nosso framework, tá legal? Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais, @classe final, e vamos lá para o VS Code. Então vamos lá para a parte 2 aí. Então eu parei aqui, né, na aula passada aqui nas rotas, a gente configurou aqui já as nossas rotas, isso daqui já está certinho, a gente vai partir para o próximo parte. Então o próximo item aqui que a gente vai fazer, a gente já vai configurar os nossos headers aqui, ó, e o nosso footer, a gente vai criar nossos componentes. Então vou vir aqui na pasta componentes, novo arquivo, vou colocar aqui header.php, aqui eu vou colocar, né, um HTML5, então o snippet aqui do HTML5, para a gente poder colocar aqui, né, algumas informações. Então, aqui no documento, né, onde está o título, eu vou colocar aqui uma interpolação, um eco do nosso PHP, de uma variável title, certo? Maravilha. Se você passar o mouse em cima dessa variável title, né, você vai ver que ela vai dizer que ela não está configurada. Tá? Por que ela não está configurada? Porque o PHP não sabe de onde vai vir esse title. Realmente, não existe title dentro dessa página. Então, para o PHP não ficar dando esse erro e tudo mais, a gente vai vir aqui e vai criar uma annotation aqui para o nosso PHP, dizendo o seguinte, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Vai ter uma variável do tipo string chamada title, certo? Fiz isso. Ele passa aqui a não dar mais o erro. Maravilha. Vou recortar aqui, ó, tudo que está abaixo, né? Esse body e esse HTML que está fechando aqui embaixo. Isso aqui eu vou recortar, certo? Então, eu vou deixar somente o body aqui. Vou vir aqui no componentes e vou criar o footer.php e vou colar aqui o meu conteúdo, tá? Então, isso já vai ter, né, basicamente aqui o nosso conteúdo necessário, tá? Maravilha. Feito isso, próximo passo, vamos criar aqui as nossas páginas. Então, vou vir aqui em Pages e vou criar aqui a primeira página, que vai ser about.php. Ela vai ser bem simples, ela vai ter aqui um P e vai estar escrito nela página sobre, só isso. Então, por enquanto, a nossa página só vai ter isso, tá? Lembrando, o framework é simples, aqui a gente está focando em como montar, né, esse nosso framework aqui, tá? Mais para frente, inclusive, a gente vai montar esse mesmo projeto do framework, mas usando orientação a objetos, para vocês poderem ver aí como que fica as diferenças, tá? Então, maravilha. Fiz aqui a página sobre, vou dar um copiar e colar nela, vou criar aqui home.php, página home vai estar escrito assim, página inicial, certo? Vou copiar e colar, vou colocar aqui not underline found e vou colocar aqui página não encontrada. E por que eu estou colocando aqui minúsculo e com underline, né? Geralmente, quando a gente trabalha em frameworks, os arquivos de template, que a gente chama, né, as páginas, elas costumam ter aqui letras minúsculas, enquanto arquivos, né, que são de código, né, quando a gente trabalha com orientação a objeto, arquivos de código, a gente costuma colocar com letras maiúsculas, né, em Pascal Case, né, começa com letra maiúscula e separa eles dessa forma, né? Em vez de colocar espaço ou underline, a gente coloca cada palavra com a sua primeira letra maiúscula. E geralmente templates são dessa forma. Mas isso daqui segue as regras. Se você estiver usando um framework, siga as regras do framework. Se você estiver usando o projeto da sua empresa, siga o projeto da sua empresa, tá? E geralmente esses arquivos auxiliares, né, em PHP, a gente costuma deixar eles em letras minúsculas também, tá? Então, maravilha, tem o não encontrado. Vamos copiar e colar. Eu vou criar aqui products. Então, aqui em products vai ter página
de produtos. E por último, eu vou criar aqui um product. E a pasta product, o arquivo product, melhor dizendo, ele vai ter uma diferencinha. Então, ele vai escrever assim, ó, página do produto. E aí eu vou colocar aqui com ID. E eu vou printar o ID na tela desse produto. Então, vou usar aqui novamente o echo do PHP em uma variável product ID, que ainda não existe. Na frente, eu vou colocar aqui usando a regex, certo? E aí eu vou colocar aqui a minha regex, né? Ou seja, aquela regex que a gente configurou lá na rota, ela vai aparecer aqui depois. Então, vou dar um echo aqui. Ao invés, só que como aquela regex a gente viu que tem barra, tem outras coisas, né? Uma regex ela pode ter barra, ela pode ter sinais de maior, menor, etc. A gente vai usar um comando do PHP que vai tratar esses itens para a gente para não quebrar o nosso HTML. Porque se eu, né, vier aqui no meu código HTML e eu tentar colocar, né, por exemplo, aqui um maior que ou menor que, eu quebro o meu código HTML. Existe um código, né? Então, para você que está fazendo aí o curso de HTML, né? Se você não fez ainda no curso de HTML, que faz, né? Porque você vai precisar, como eu falei, né, as aulas de HTML serão super úteis nesses projetos, mas lá você vai ver que para você poder colocar esse caractere em tela, você precisa de um código específico para ele, porque alguns caracteres são reservados para HTML. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer com que isso seja feito automaticamente, usando HTML entities aqui do PHP, e a gente vai passar aqui a nossa variável regex, que ainda não existe. Eu vou colocar aqui regex mesmo, que ela ainda não existe, tá? Maravilha. Isso daqui, obviamente, vai dizer que essa variável não existe, e essa também não. Vou criar uma annotation aqui para esse caso, certo? Então, vou colocar aqui, ele terá uma variável do tipo string chamada product ID, e ele terá também uma variável do tipo string chamada regex, certo? Se eu passar o mouse aqui, eu vejo que regex agora está com o tipo, product ID também está com o tipo, tá? Então, maravilha. Feito isso, vamos voltar aqui no nosso arquivo router, tá? Então, voltando aqui no arquivo router, a gente vai para a próxima parte aqui. Então, a gente vai ter aqui dentro de functions um arquivo chamado functions.php, e esse arquivo vai ser responsável por ter algumas funções úteis que a gente vai utilizar. Então, eu já vou incluir ele aqui, ó. Vou dar um require once, certo? Eu vou utilizar aqui, ó, a minha constante functions, porque ela vai ter o caminho dessa pasta, ponto, e o nome do arquivo functions.php, certo? Vou criar aqui dentro do meu functions o meu arquivo functions.php, certo? Se a gente rodar aqui, até agora, nosso projeto funciona sem dar erro, bonitinho. Esse arquivo functions, ele vai ter basicamente uma única função. Ele vai ter a função de criar a página, né? Ou seja, ele vai juntar o header, o footer com o conteúdo da página. Então, vou criar aqui PHP, vou criar uma função, vai se chamar makePage, certo? O que essa função vai receber? Ela vai receber uma string, ou seja, qual é o nome da página que ela vai ter que incluir, ou seja, que ela vai ter que juntar, certo? Então, vai ter aqui, ó, page e array args. Quais serão os argumentos que vão ser passados para as nossas páginas, né? Então, por exemplo, quando ele carregar aqui, ó, o product, na verdade, ele tem que ter dois, ó, o product ID e o regex, certo? Quando for aqui o próprio header, inclusive, ele tem um title, ou seja, a gente tem que, de alguma forma, fazer com que essas variáveis existam aqui. Então, a gente vai receber essas variáveis dentro de um array. Essa função não vai retornar nada. E aqui dentro a gente já viu que a gente pode usar o comando extract, certo? E passar aqui o args, ou seja, ele vai criar uma variável para cada item do meu array. Então, se eu passar aqui title, ele cria uma variável title e assim por diante. Vai ser útil. A gente já viu isso aqui na aula passada. Na aula passada, não, na aula retrasada, no nosso primeiro projetinho. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dar um require once em quem? Na pasta de componentes, ele vai incluir o
arquivo header.php. .php. Que mais? Ele vai dar também um require dentro de pages. Ele vai pegar a minha página, ou seja, eu vou jogar aqui o meu page. Eu já vou incluir, inclusive, o ponto .php aqui, ó, certo? Então, a pessoa só vai precisar passar, né, o nome do arquivo, certo? Ela não vai precisar passar a extensão .php. Maravilha. Feito isso, vou dar aqui um require once também em components.footer.php. E por que eu estou fazendo, né? Todas as páginas vão usar o make page, porque por enquanto o nosso framework é tão simples que por enquanto todas as páginas vão usar o mesmo header, vão usar o mesmo footer e vão dar include no mesmo local. Portanto, eu posso simplificar. Eu poderia, obviamente, criar isso aqui tudo separado, cada controller teria aqui, né, o seu próprio funcionamento, mas eu quero simplificar, tá? Então, maravilha. Agora que a gente fez isso, a gente vai começar a mexer aqui nos nossos controllers, tá? Então, vamos vir aqui no controller do home e vamos criar nossa função. Qual função? Se nós viermos aqui do routes, a gente viu que o home ele vai ter uma função chamada makeHome. Então, eu vou vir aqui na minha controller home, function makeHome, certo? Ela não vai retornar nada. E o que ela vai fazer? Basicamente, ela vai chamar o makePage. Ela vai dizer que eu quero incluir o arquivo home. Então, aqui é o nome do meu arquivo, certo? Home é o mesmo nome que está aqui. E quais argumentos ele precisa? A minha página home, ela só tem o title, ela só tem o título. Por que ela tem o título? Porque a minha página home, ela vai usar o header e o header tem um title, certo? A gente acabou de ver aqui, ó, o make page, ele usa o header. O header tem um title, ou seja, todas as minhas páginas terão que ter um title, tá? Vou colocar aqui o título, página inicial, certo? Feito isso. Opa, faltou a flechinha aqui, né? Feito isso, tá pronto o controller da minha função home, tá? Vou, inclusive, copiar essa função todinha e vou colar aqui dentro do about, ó. O about, que vai ser a página sobre, vai ter aqui o arquivo about, que é esse arquivo, e o título, página sobre. E qual é o nome da função aqui? Bom, se a gente voltar no routes, o about, ele usa make about. Então, vou vir aqui, vou colocar make about no nome da minha função, certo? Olha aí. Maravilha. Fiz isso, vou copiar essa função, vou vir aqui e vou colar em not found, certo? Not found vai se chamar make not found. Esse not found a gente não colocou nas rotas, certo? Por que não tem not found aqui? Justamente por isso, porque ela não foi encontrada, né? Se ela não pertence às rotas. Por isso a gente está fazendo separado, tá? Então, not found vai ser aqui o make not found e ele vai abrir o arquivo not found. E vai estar escrito aqui, página não encontrada, certo? Maravilha. E, por último, temos aqui o products. Vou copiar aqui a minha função. A minha página de produtos vai ter uma função make products. Então, vou vir aqui, make products, vai ser a página products, título, página de produtos, certo? Maravilha. E falta agora aqui a nossa rota para o produto. Então, vai ter um make product também. Então, vou vir aqui em products, copio, vou colar ele aqui, certo? Make product, vai ter product. E aí, aqui entra aquele ponto que a gente viu, né? A minha pasta de produto, né? O meu arquivo, minha página de produto, ela vai ter aqui o product ID e o regex. Então, por enquanto, a gente vai manter isso fixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, product ID
sei lá, vou colocar aqui o ID 5 e regex, por exemplo, eu vou colocar aqui por enquanto somente uma string escrita produto, certo? Então, dessa forma eu terminei aqui de fazer as pastas principais. Fiz isso, vou voltar no router. Aqui dentro do router, né, eu vou colocar aqui uma lógica. Então, seguinte, se não veio nada aqui na URI, ou seja, se eu não recebi nenhum parâmetro lá na URI, então, se for vazio, a minha URI, o que ele vai fazer? Bom, ele vai mostrar a página home. Eu vou chamar aqui o meu make home, certo? E vou dar um return, ou seja, o código para aqui. Então, vou rodar aqui, ó. Não está na home. Se eu vier aqui e tirar e deixar só a barra, olha aí, página inicial. Opa! Então já está começando a funcionar, tá vendo? Não coloquei nada aqui, automaticamente ele caiu aqui já no página inicial, tá legal? Então olha aí que maravilha, tá? Então, basicamente, essa daqui vai ser essa parte. Então, vai ficar aí a terceira parte. Na terceira parte, a gente vai montar aqui a parte que vai fazer né, a nossa rota, né, que vai decidir aí a nossa rota. Ou seja, a gente vai criar de fato o nosso resolver de rotas, né? A gente vai criar o código que vai de fato ver qual é a URL e decidir se vai ser qual rota que vai ser, tá? Então, vai ficar aí para uma terceira aula. Então, essa daqui é a aula de hoje, bem tranquilinha. E aí, na próxima aula, nós nos vemos para finalizar esse projetinho. Então, se gostou, curte aqui, comenta, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue nas redes sociais, @classefinal e até o próximo vídeo.